Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas Apocalipse, Revelação. Hoje nós estamos no capítulo 4, parte 2. Então, é nossa segunda aula do capítulo 4. Bom, e hoje nós vamos ler dos versículos 4 até o 8 e comentar cada parte, tá bom? E eu convido vocês a orar, se for possível, pela nossa aula hoje. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por nos permitir ter a Sua palavra. Que o Senhor abra os nossos corações para que a Tua palavra entre, Senhor, e abra a nossa mente para que nós possamos ser capazes de compreender, Senhor, essas revelações. Que o Teu Espírito venha ministrar hoje, Senhor, e que essa palavra encontre, Senhor, espaço nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Vamos lá então. Capítulo 4. Vamos começar na leitura da palavra. Bom, antes de a gente começar já no versículo 4, que é o que a gente vai estudar hoje, eu vou fazer uma leitura rápida, né, do capítulo todo ali, do comecinho, para que a gente já se conecte com essa parte que a gente vai estudar hoje. Se você não assistiu, então, a aula do capítulo 4, parte um, depois volte lá no canal para você assistir, que tem a explicação dessa parte que eu vou ler rápido, tá bom? Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. E é essa parte que nós vamos começar hoje. Que ao redor estavam os 24 tronos, nele os 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro. Bom, vamos falar sobre as possibilidades, né, de interpretação. Bom, na última aula nós falamos sobre o 24, então expliquei bastante sobre o 24, né? Por que 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, e no final a gente eh, entrou numa certa conclusão e ideia de 3 vezes 4, né? No sentido de Deus no seu poder total, na sua perfeição, que é o número 3 representando a divindade, né? Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito. Então, toda essa parte dos números, né, tá no capítulo 4, parte um, tá? Agindo, então, em toda a criação, então, número 4 no sentido de associado a tudo que foi criado, então, Deus no controle de todas as coisas, né, no domínio eterno, celestial, territorial. Então, depois dá uma revisão nessa parte dos números aí. Então, eu só estou citando para a gente começar a conectar aqui a aula anterior com essa. E nós vamos começar então hoje falando sobre as vestes brancas, né? Então, vestes, né, roupas em geral, ela revela muito sobre a pessoa que usa. Então, quando você vê uma pessoa com uma roupa específica, você fala que aquela pessoa é médico, aquela pessoa é policial, aquela pessoa ali é, sei lá, é um advogado, não sei. Então, a gente vai associando, né, as vestes à pessoa, né, à profissão ou às vezes a quem a pessoa representa. Então, essa troca das vestes, né, ela indica uma mudança de estado, né, ou de função também. Então, é quando Deus troca as nossas vestes, né, no sentido de ele nos mudar de condição. Então, aqui, as vestes brancas, elas representam, então, uma limpeza espiritual, a santidade, a separação para Deus, né? A pureza, separação do pecado, que é o mesmo significado da palavra ser santo, ou seja, ser separado para Deus. Então, as pessoas, nós precisamos passar por esse processo, né, de trocar as nossas vestes para chegarmos à presença de Deus, né? As nossas vestes estão sujas do pecado, então nós passamos e lavamos a nossa veste no sangue de Jesus. Então, Deus nos dá novas vestes, né?
que seriam essas vestes brancas. Bom, falando sobre vestes brancas, nós vamos ler algumas outras passagens para a gente associar com essa parte aqui do capítulo 4. Vamos ler então Marcos 9, versículo 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Então, aqui, Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver Jesus glorificado, né? Nas vestes celestiais dele, brancas, resplandecentes, de um branco que a gente não conhece, né? Ou seja, nós não vimos esse branco ainda, porque se nenhum lavandeiro no mundo consegue branqueá-las dessa forma, então, é nesse sentido da sua pureza, da sua santidade, da sua divindade também, porque elas eram resplandecentes, da sua glória, né? Bom, vamos ler mais uma passagem sobre vestes? Nós vamos lá em Zacarias, no profeta Zacarias. Olha só essa passagem. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo, né? Ó, o acusador aqui, fazendo a função dele, né? O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Então, as vestes, elas representam também esse perdão dos pecados, essa limpeza dos pecados, né? Essa troca de vestes. Então, Josué passa por essa troca das vestes nessa passagem aqui. Então ele fala: Eu tirei de você o seu pecado, né? E coloquei vestes nobres sobre você, né? Novas vestes. Bom, vamos ler mais um pouquinho. Quem tem uma oportunidade de passar por essa parte, né? De ser perdoado, né? Que vê o trono, na verdade não foi de vestes, mas de ser puro, né? Purificado, foi Isaías, né? Que com a brasa toca na boca, então ele também passa por essa mudança também. Lá não era referido às vestes, mas também dessa purificação. Bom, vamos falar um pouquinho mais de vestes brancas? Agora nós vamos lá em Apocalipse 7. Vamos dar uma navegada aqui na Bíblia, né? Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Bom, então aqui ele fala desse pessoal vestido de branco e ele fala: lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque o sangue é o símbolo mesmo, é o símbolo não, né? É a vida de Cristo sendo derramada em nosso favor. Então, a Bíblia diz: a vida está no sangue, né? E Jesus derrama o sangue dele por nós, a vida dele por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, nós temos a oportunidade de lavar as nossas vestes, ou seja, de branquear, de sermos perdoados, lavados, transformados no sangue de Jesus, né? Pela morte dele, pelo que ele fez por nós. Certo, pessoal? Então, nós passamos um pouquinho sobre as vestes, agora vamos falar sobre a coroa, né? Os anciãos, eles tinham coroas. E para que serve uma coroa? Coroa é um símbolo, né, de honra, de soberania, de autoridade, de domínio, um símbolo de quê? De vitória também. Então, quando as pessoas venciam os esportes, né, ganhavam coroas também. Bom, e no reino de Deus, a coroa indica então uma posição favorecida por Deus.
Então, a gente pode ver em Apocalipse capítulo 2: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, aqui a coroa também no sentido de vencer, né? De resistir. Então, uma posição mesmo favorecida por Deus. Então, esses anciãos com coroas passa então essa ideia de que eles venceram, né? De que eles foram favorecidos por Deus. Então, num resumo, os 24 anciãos, né? E falando especificamente sobre os 24 anciãos, eu acredito que eu não citei essa parte, né? Então, seriam especificamente 12 que representavam então as 12 tribos de Israel, e os 12 representando os 12 apóstolos. Então, 12, 12, 24. O que que seria esses 24 anciãos, né? Uma das possibilidades de interpretação seria toda a igreja de Deus representada neles, né? Então, 12 e 12 seja a igreja de a igreja, não, né? O povo de Deus do Antigo Testamento, no caso representado pelas 12 tribos de Israel, mais a igreja de Cristo representada pelos 12 apóstolos, e no final seria todo o povo de Deus englobado nesses 24, representados por esses anciãos. Renata, esses anciãos eram necessariamente os 12 líderes das tribos de Israel sentados lá, mas os 12 apóstolos é uma possibilidade. Ah, seriam anjos representando as 12 tribos e os 12 apóstolos, né? Mas eles não são necessariamente as pessoas lá em si. Também é uma possibilidade, né? Então, existem pessoas que defendem todas essas ideias. Mas o que eles têm em comum, né? Então, 12 seria das tribos de Israel, 12 dos apóstolos, e juntando todos os 24, representando todo o povo de Deus ali, naquela posição favorecida por Deus. Então, vestidos com roupas brancas, no sentido de que eles foram justificados, né? Estão ali de vestes novas, limpos, né? Sentados em tronos, ou seja, que eles podem reinar também. Então, eles podem reinar, eles podem julgar, eles estão ali no sentido de uma posição importante. As coroas de ouro também numa posição favorecida, de vitória, de honra também. E a gente leu essa passagem, né? A questão da coroa, né? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, ou seja, mantenha na fé até o fim, e você recebe a coroa da vida. E também em 1 Pedro a gente pode ler: vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Então, essa passagem também revela a possibilidade, né, de sermos sacerdotes com Deus, geração eleita, uma nação separada, povo de Deus, né, que podemos reinar com Ele. Bom, e aí também tem essa passagem em Apocalipse capítulo 3 que fala: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. Então, nos manter na nossa fé, não contaminar as nossas vestes, não viver nos pecados, né? Nos dá essa possibilidade. Jesus disse, né? Eles andarão comigo, pois vestidos de branco, pois são dignos. Bom, então, sobre os 24 anciãos, né? Acho que eu comentei todas essas partes. Vamos então para a leitura da palavra novamente. Agora nós estamos no versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Bom, então agora nós estamos vendo algo bem espetacular, né? Relâmpagos, vozes, trovões e também 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre os relâmpagos, né? Vozes e trovões. Eu amo essa parte de Deus. Gostaria de estar lá nesse momento com Moisés, de ver o monte tremer. Todo mundo ia ficar apavorado, né? Eu ia ficar também, mas é uma boa experiência.
Bom, Deus, quando ele vai se revelar, muitas vezes, revelar o seu poder, né? Ele usa esses elementos. Bom, vamos ler Êxodo capítulo 19, do 16 ao 19. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Vai imaginando aí, hein? O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Gente, Deus é fantástico. Isso aqui os filmes perdem para a Bíblia, né? Então, de onde que eles tiraram tantas ideias, né, para os filmes que a gente com certeza é da Bíblia? Que ela é um livro, né, mais antigo, então. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Bom, então, essa foi a forma que Deus, né, começou a se apresentar e se revelar o seu esplendor, sua glória, né? Tremeu um monte, ele desce com chama de fogo, vira uma fumaça naquilo, uma trombeta cada vez mais forte, trovões e raios. Isso aqui foi fantástico. Então, não é muito de se assustar, João ver do trono saindo esses relâmpagos, vozes e trovões, né? Deus já se apresentou dessa forma nesse momento aqui. E aí, então ele fala das sete lâmpadas de fogo. Deus também gosta de fogo, né? Sete lâmpadas de fogo que são sete espíritos de Deus. Então, os estudiosos, eles interpretam esses sete espíritos. Ah, Deus tem sete espíritos. Não, a Bíblia diz que há um só espírito, um só Deus, né? Isso mesmo, pessoal. João 1, a Bíblia diz. Mas ele tem, nesse sentido de sete Espírito de Deus, ou seja, número sete, lembra? Associado ao poder completo de Deus, a todas as. Ele abrange todas as coisas, a completude dele. Então, é dizendo, trocando, né, em palavras, quando Deus diz os sete Espíritos, ele diz todo o poder dele sobre tudo. Então, a gente lê isso em Isaías capítulo 11, que fala. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem é esse ramo? Jesus, né? É que está falando das descendentes de Davi, né? E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, né? Essa era a dica de para João Batista saber quem seria o Messias, que o Espírito descesse sobre ele. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, sete espíritos, o espírito do Senhor, de sabedoria, entendimento, conselheiro, poder, conhecimento e temor. Ou seja, tudo que o Espírito faz, todas as coisas, ele sonda todas as coisas, ele penetra na alma, no mais profundo, a palavra, ele traz sabedoria, entendimento, ele é conselheiro, ele tem poder, conhecimento, é tudo, né? Ele gera tudo em nós. Então, quando diz nesse sentido sete Espíritos de Deus, é Deus agindo em tudo, tá? Pelo Espírito dele. Bom, vamos mais um pouco? Vamos lá, leitura da palavra. Agora nós estamos no versículo 6. Lembra que nós temos que ir até o 8 hoje. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. O que é isso, Renata? Um mar de vidro. Como que é um mar de vidro? Bom, ele fala que é o quê? Diante do trono tinha um mar, algo, né, parecido com um mar de vidro, né? Claro como um cristal. João não está dizendo que era literalmente um mar de vidro, ele usa um elemento que possa lembrá-lo o que que é aquilo, um mar de vidro. É como ele descreveu o chão, né? E seria então o pavimento, né? O chão mesmo ali do trono de Deus. Tem algum outro lugar que
que tem um chão assim, que te lembra? Que tal o Apocalipse 21 que fala da rua principal da Nova Jerusalém? Fala que é o quê? Ouro puro, como cristal, né? O pavimento da rua. Que isso tem a ver, né? Então, assim, existe a interpretação que fala, né, dos estudiosos, que é uma ideia de que, como fala mar, e ele é de vidro, ou seja, ele está paralisado, seria então como Deus remetendo ao que ele fez mesmo pelo povo lá, quando ele para o mar, abre tudo o mar, né, em Moisés, para o povo passar. Então, fala lá em Isaías 51. Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Então, tem essa ideia de que Deus, mostrar o poder de Deus, né, de parar tudo para salvar os seus redimidos. A imagem também dá uma ideia de quê? De um espaço sagrado, né? De um espaço divino mesmo, de algo onde é sobrenatural mesmo. A gente não tem isso aqui na Terra, é algo dos céus, vamos dizer assim, né? Da Nova Jerusalém também. É onde a presença de Deus manifesta e aí não tem perturbação, né? O mar está parado ali, ó, paralisado, porque o mar representa tribulações, muitas coisas ruins, né? Quer dizer que Deus sobre o controle de tudo. Então ele coloca aquilo paralisado, aquela, como se fosse um mar de vidro mesmo, cristal, ou seja, puro. E também dá uma ideia de quê? De santidade mesmo, de pureza divina. Bom, a palavra grega usada aqui também significa literalmente gelo. É interessante. Os antigos consideravam o cristal apenas como uma água pura congelada com uma extrema dureza por um longo período de tempo. Então, é como se fosse um mar de gelo, né? Na ideia, assim, se fosse para descrever, né? Um mar congelado. Então, pessoal, vamos ler Apocalipse 15 também para falar um pouquinho sobre esse mar de vidro. Nós vamos ler mais duas passagens sobre esse mar de vidro. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, sua imagem e o número do seu nome. Então, aqui de novo, em Apocalipse 15, surge esse mar de vidro, né? Mas agora misturado com fogo, né? Que dá uma ideia também de que purificação, né? Ou até a questão também do espírito que é associado ao fogo, né? Porque sempre as tochas, né? Que referem ao espírito. Então, o que seria isso aqui? O mar de vidro e fogo? A gente também não vai entender totalmente, né? Mas a gente continua aqui. Bom, em Êxodo 24, nós vamos ler assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, cujos pés, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu resplendor. Então, você vê que esse elemento de ter esse chão de vidro, de safira, de pedra, de parecer um gelo, ele é apresentado em outros lugares, né? Especialmente aqui em Êxodo, então a gente consegue associar quando Deus pisa, né? Então, é como se fosse também um lugar santo, o lugar dele, separado, né? Que não tem aqui na Terra. Bom, terminamos essa parte então sobre o mar de vidro. Vamos ler mais um pouquinho. Agora vai mudar os nossos elementos. No centro, ao redor do trono, havia o quê? 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então, agora, nós chegamos na parte dos seres viventes. Estamos no versículo 6. Agora eu vou ler o 7 e o 8. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia, quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas.
onde nós vamos ver um monte disso aqui. Nós vamos ver um monte disso aqui. Esse de 6 asas a gente consegue ver em Isaías, né? E Ezequiel também. Bom, mas eu não vou voltar em Isaías e Ezequiel, que nós já lemos na aula anterior. Eu vou falar sobre esses 4 seres viventes aqui. Vamos entender um pouquinho desses seres. Aí. Bom, eles têm esse parecer, né? Um leão, um boi, o rosto de homem e parecia uma águia. Cada um deles tinha, então, 6 asas. Então, você vê que são associado muito a seres angelicais, né? Lembra que em Isaías ele fala dos querubins, é isso? Serafins, né? Acho que é serafins lá. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Bom, coloquei uma imagem só para você imaginar. Fica bem difícil imaginar isso, né? Um ser cheio de asas, com uma face de leão, boi, homem, águia, né? Bom, vamos lá para as possibilidades, né, de ver essa passagem. Bom, e eu vou passar para vocês hoje 4 sugestões. Por que sugestões? Porque são possibilidades e cada grupo de pessoas vê esses 4 seres viventes dessa forma. Então, eu vou passar todas as 4 formas e você consegue escolher que você se identifica mais. Bom, interpretação, que é uma sugestão, seria que esses 4 seres seria Deus regendo sobre toda a criação. Então é como se esses 4 seres representassem a criação de Deus. Como? Por exemplo, o homem sendo a coroa da criação de Deus, o homem representando ele mesmo, então a face de um homem representando a humanidade. O leão seria o representante dos animais selvagens. O boi seria referência aos animais que fazem parte do rebanho doméstico. E a águia seria, então, a referência aos animais que voam, tá? Então, não especificando o que voa, mas o que voa. E representando o domínio do céu, então. Então, os selvagens, os domésticos, o do céu e o homem, ou seja, toda a criação, né? A gente pode ler isso lá em Salmo 148, quer ver? Louvem ao Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais que se cumprem o que ele determina, todas as montanhas, colinas, árvores frutíferas e todo o cedro, ou seja, incluindo tudo aqui. Todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves. Reis da terra e todas as nações, todos os governantes, juízes da terra, moço, moça, velha e criança, que ele está falando da parte então humana. Louvem todos o nome do Senhor, pessoalmente o seu nome é exaltado. Sua majestade está acima dos céus e da terra. Então seria esse sentido, né? Esses 4 seres viventes estão lá representando a criação. Você vai ver que depois, né, lá no capítulo 6, cada um deles chama um cavaleiro, um 4 seres viventes, o primeiro ser vivente, o segundo. Então, né, chamando os juízos de Deus também para a terra, certo? Bom, pessoal, outra possível interpretação, sugestão, seriam que esses seres seriam seres angelicais mesmo, pelo fato também deles terem as asas, muitos olhos, né? Eles estão cada um trabalhando ali para Deus, né? Vigiando a criação. Então, o ser que seria o leão, o ser vivente, representaria força, por causa do leão. Então, ele é um representante da força, ele tem a face de força, esse ser vivente aqui, esse ser angelical. O que teria, então, a face de homem seria um representante da inteligência, que é uma característica humana. O que seria, então, o boi, né? Representaria a capacidade de servir, o serviço. E a águia seria o representante da rapidez.
qual que é a questão aqui também? Alguns divergem dessa ideia por causa de que eles falam que a águia não seria a melhor opção para representar uma rapidez, né? Bom, mas isso é a ideia de quem defende e a ideia de quem não concorda. E aí a Bíblia fala assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Então, seria no sentido de que os anjos estão a serviço da criação. Então, eles estão ali, cada um desses seres viventes, representando, né, essas questões que envolvem a humanidade e trabalhando em serviço da salvação do Senhor Deus, tá? Bom, essa é uma possibilidade. Bom, vamos para a última. Eu falei quatro, né? Então são três. Bom, qual seria a outra interpretação? Que esses seres viventes estariam relacionados aos quatro evangelhos. Bom, como assim? Seria então o leão que representaria Jesus como rei, né? E ele é representado como rei no Evangelho de Mateus. O homem representaria Jesus como o homem perfeito, no qual seria representado pelo Evangelho de Lucas. O touro, então, mostraria Jesus como um servo, que seria no Evangelho de Marcos. E a águia representaria Jesus como aquele que veio do céu e voltou para o céu, que seria no Evangelho de João, que mostra mais a divindade de Jesus. Bom, quem criou essa ideia original aqui? Isso já foi mudado depois, né? Qual evangelho que representaria qual, então houve uma certa mudança. Mas seria então focado no sentido dos evangelhos, tá? Essa seria então mais uma das opções de interpretação dos quatro seres viventes. Renata, qual interpretação está correta? Está correta o olhar de cada um. O que nós não podemos divergir, né, é o que eles são em essência, né? São quatro seres viventes que estão ali cheios de olhos na presença do trono e que eles têm funções específicas para Deus ali. O que eles são exatamente, ninguém consegue definir, né? 100%. Bom, então, terminamos mais uma aula. Hoje nós fizemos então o capítulo 4, parte 2. Se você perdeu a parte um, gostaria de ver mais sobre, né, os números, os outros, o começo do capítulo, volta lá no canal, clica em playlist, você vai ver todas as séries lá, né, que tem as aulas todas juntas. Bom, e o objetivo desses estudos é encorajar a leitura da sua Bíblia em casa, além do tempo que você vai à igreja com seus irmãos ou em algum grupo que você participe, mas que você manuseie sua Bíblia, que você tenha mais conhecimento, que você busque a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, né? E consiga ler mesmo que sozinho, tá bom? Obrigada então, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.